Fala galera, estamos de volta aqui no canal para conhecer um pouco mais sobre o Pepa, 42 anos, que será anunciado o novo técnico do Cruzeiro, ele que esteve por último na Arábia, tem passagens boas por times menores de Portugal, Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães, levando esses times a competições europeias, e o Paços de Ferreira ele foi o de maior sucesso do Pepa, que tem 42 anos apenas. E eu conversei com o Bruno Andrade, foi o primeiro inclusive a falar sobre este nome nas redes sociais, ele que trabalha no UOL, também trabalha em Portugal, um jornalista especializado lá no futebol português, conhece muito bem o Pepa, e o Bruno Andrade está aqui no canal para falar sobre o novo técnico celeste que deve ser anunciado nesta segunda-feira. Fala, Bruno! Digo tranquilamente e sem qualquer tipo de exagero que o Pepa é dos melhores e mais promissores treinadores da nova leva de Portugal. Portugal que tanto exportou grandes treinadores, e essa leva mais recente com Abel Ferreira no Palmeiras, com o Rubem Amorim no Sporting. O Pepa, obviamente que num nível abaixo ainda, porque não treinou um clube de grande exigência, nunca teve um elenco fortíssimo nas mãos, como o Palmeiras do Abel e o Sporting do Rubem Amorim, mas o Pepa caminha a passos largos para seguir o mesmo caminho. É um treinador que surgiu muito bem no Tondela, no modesto e pequeno Tondela, e ali mostrou uma segurança defensiva que fez com que ele segurasse jogos contra os grandes de Portugal ou contra os médios de Portugal. Isso fez com que ele tivesse uma oportunidade interessante no Paços de Ferreira, e no começo do seu trabalho lá ele também ficou conhecido pela segurança defensiva, mas ali até por conta do investimento um pouco maior, de ser mais experiente, ganhar mais notoriedade, ele foi se soltando um pouco mais e passando a ser um treinador ainda mais ofensivo do que defensivo. E essa ofensividade depois foi vista seguramente no Vitória de Guimarães, onde o investimento era ainda maior. E o sucesso só não aconteceu por problemas de bastidores e também porque o clube convivia e ainda convive com uma situação financeira muito ruim. Então o Pepa pediu diversos jogadores, chegou até a promessa de que receberia alguns deles, não recebeu. Isso foi causando um mal-estar e foi rachando aquilo que era a participação dele num clube histórico que tinha tudo para atingir competições internacionais, ou pelo menos incomodar os 3, 4 grandes de Portugal, porque inclui o Braga juntamente com Porto, Benfica e Sporting. Então é um Pepa que em Portugal deixou uma marca interessante. Falou-se inclusive, antes dele acertar com Vitória, que ele poderia treinar o Benfica. Isso quando o Benfica ainda discutia se valia a pena ou não tirar o Jorge Jesus do Flamengo. Isso prova que Portugal sempre olhou com bons olhos pro Pepa. E depois, quando ele deixa o Vitória de Guimarães, os 3 grandes já haviam se organizado do ponto de vista técnico, surge a possibilidade da Arábia Saudita fazer ali um pé de meia, ir para um futebol também em evolução. Basta ver que depois agora o Cristiano Ronaldo foi para lá. Aliás, o Pepa chegou a jogar contra o Cristiano Ronaldo, mas é um Pepa em evolução, em construção, muito bom treinador, hoje mais ofensivo do que propriamente defensivo. Se me recordo bem, a tática preferida dele, apesar de lidar ali com elencos diferentes, dependendo muito do perfil de cada jogador, era o 4-2-3-1, sempre com um homem de referência no ataque. Antes de traçar um perfil ainda mais técnico e tático do Pepa, é importante destacar o lado humano do treinador, a forma como ele gere os seus elencos, as suas entrevistas, o dia a dia. Digo tranquilamente também que eram as figuras mais carismáticas e inteligentes que eu conheci no futebol em Portugal, e estou em Portugal já há quase 8 anos, e o Pepa sempre se mostrou muito simpático, muito solícito, pronto para poder explicar aquilo que ele pensa do futebol, o que ele pensa da vida, das suas equipes. Foi um ex-jogador que sofreu com lesões, abandonou a carreira muito rápido, começou no Benfica inclusive, e quando ele começa havia muito oba-oba em cima dele, que seria um atacante de peso, de sucesso mundial. Acabou não acontecendo, entre outras coisas por conta das lesões. Ele foi entendendo o lugar dele no mundo, o lugar dele dentro do futebol, foi percebendo o que deveria fazer e o que deveria não fazer, e começa muito cedo a trajetória como treinador. E como é alguém que se encaixa muito nos cenários, nos contextos, em cada ambiente, isso é visto também dentro dos trabalhos.
No Tondela, que tinha um orçamento menor, jogava para defender. No Pasto Ferreira, começa por jogar por defender, mas percebia que dava para explorar um pouco mais o ataque, soltar um pouco mais. E no Vitória de Guimarães, por conta do investimento muito maior do que Tondela e Pasto Ferreira, ele soltou ainda mais, tinha tudo para dar certo, mas infelizmente problemas internos, administração, falta de dinheiro, levaram com que ele saísse. Mas é um treinador super estudioso, alguém que tem a leitura do futebol, que consegue perceber os adversários, como montar as suas equipes, vai chegar no Cruzeiro seguramente de forma quietinha, tirando o pé do acelerador, vai querer conhecer os jogadores, dificilmente vai querer colocar logo de cara um sistema ofensivo, porque primeiro vai chegar, vai tentar analisar e é mais fácil primeiro pensar na defesa para depois pensar no ataque, e é assim que ele olha para o futebol. É um Pepa, inclusive, que o Santos tentou no ano passado, ou se não me engano, no ano retrasado, sendo mais honesto aqui, e ele não aceitou. Ele naquela ocasião estava trocando o Pasto Ferreira pelo Vitória de Guimarães e acreditava que a consolidação dele em Portugal era mais importante do que para o futebol brasileiro, mesmo o Santos sendo histórico. Isso mostra que o treinador tem os pés no chão. Depois, no começo do ano, antes de o Red Bull Bragantino a acertar com Pedro Caixinha, o Pepa foi um dos primeiros nomes com quem o Red Bull Bragantino conversou, e ali não houve o acerto, apesar do projeto ser super interessante, porque, entre outros motivos, a montagem da comissão técnica não foi para frente. O Pepa queria levar praticamente todos os seus auxiliares, preparadores, e o Red Bull Bragantino tem boa parte da sua comissão técnica fixa. Ali o negócio não foi para frente. Resta perceber como é que vai ser com o Cruzeiro agora, porque o Pepa não abre mão da sua equipe técnica, da sua comissão técnica. É bem provável que leve muitos dos seus profissionais aí para Belo Horizonte. No geral, o Cruzeiro contrata muito bem, até porque sei, e tenho dito isso com frequência nas minhas últimas reportagens, que o Cruzeiro começou a analisar o Pepa entre janeiro e fevereiro, já com o Pesolano internamente dado como carta fora do baralho. Então é um Cruzeiro que estudou, que analisou, percebeu o perfil, e o Pepa teve tempo de sobra, apesar de também não ser grande tempo, mas 1 mês e meio, 2 meses para conhecer o elenco já ajuda bastante. Ficou exclusivamente destinado a isso. Então o Cruzeiro foi bem nesse ponto, apesar de também ser discutível essa história de deixar um treinador sabendo que vai sair e meio que minar o que é a sequência da temporada, mas pelo menos contrata um treinador porque analisou. Fica aqui depois a crítica, claro, pela forma como deixou que uma temporada começasse com um treinador sabendo que ia embora. Mas, enfim, isso também são outros assuntos. Fica aqui, então, um pouco do Pepa. É um treinador que tem tudo para dar certo no futebol brasileiro, o 8º agora na elite do Brasil. Muito bem, tá aí o Bruno. Eu vou deixar aqui também na descrição uma entrevista que o pessoal do Future fez com o Pepa há cerca de 5 meses, falando sobre estilo de jogo. Uma entrevista bem bacana, vale a pena acompanhar, e é um trabalho belíssimo que faz o pessoal do Future aqui no YouTube. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!